Muito boa tarde, pessoal. Vamos falar agora sobre os maiorais e os pactos dentro do luciferianismo, certo? E dentro da Quimbanda. Então, primeira coisa, quem são os maiorais da Quimbanda? Quem são os maiorais dentro do luciferianismo, né, pessoal? Dentro do luciferianismo depende, tá? Primeira coisa. Porque dentro do luciferianismo, dentro do satanismo tradicional moderno, nós temos basicamente duas tradições que se distinguem, certo? Por uma adotar um sistema de trindade e a outra adotar um sistema de quarteto. Tá? Então, em uma tradição, nós vamos ter Lúcia, Beelzebub e Astarô como sendo os dirigentes, a grande trindade, o corpo de maioral, esses três, e nós vamos ter em outra vertente, nós vamos ter o quarteto, que são o príncipe do fogo, Shaitan, príncipe do ar, Lúcifer, príncipe da terra, Belial, e príncipe da água, Leviatã, certo, pessoal? Eu basicamente me uso do sistema de trindade, certo? Mas não tenho nada contra quem usa esse sistema de quarteto dentro dos quatro elementos da natureza, tá certo? Então, isso não importa. Qualquer um dos dois que você usar, está correto, nenhum dos dois está errado. Se até hoje usam esses dois meios, significa que os dois meios são úteis e trazem resultados, certo? Mas basicamente eu uso o sistema de trindade. Então, para mim, Lúcia, Beelzebub e Astarô formam um corpo de maioral, certo? E sendo assim, trabalham como sendo divindades maiores, trabalham a nível atômico, celular, energético, molecular, emocional, sentimental, mental, energético, espiritual, certo? Então eles podem trabalhar a qualquer nível e podem fazer o impossível acontecer porque justamente trabalham em todos os níveis e tem várias legiões ao seu dispor. Então tem legiões de Daimons ao seu dispor, tem legiões de Exus e Pombogis ao seu dispor e tem legiões de Eguns e Quiumbas ao seu dispor, tá? Então, sendo assim, nós quando pactuamos dentro dessa tradição, nós não pactuamos apenas para um, mas nós pactuamos para as três pessoas da Trindade maioral, tá? Porque cada um vai ter uma atribuição de forma que ao eu juntar os atributos dessas três divindades, elas vão me gerar a característica do maioral, certo? Do corpo maioral, ou seja, vai trazer aquele salto quântico, vai trazer aquele aprimoramento. Vou retirar a energia da manipulação e da mentira dada pelas religiões escravagistas e vou implementar a minha energia natural que me foi dada quando eu nasci, né? Que é a energia pagã. Então, dentro do nosso sistema mágico, o pacto ele funciona da seguinte forma, certo? É dado a você um contrato. Esse contrato ele possui um espírito por causa das palavras que nele há, certo? E por causa da pessoa que o fez e também da que vai recebê-la, tá? Então a pessoa assina aquele contrato, tá certo? O mestre assina o contrato, o mestre e o discípulo também, o adepto. E após a assinatura daquele contrato, o adepto ele vai fazer um período de rezas e vai ser um período também que ele vai ter de introspecção, tá? Um período que ele vai mergulhar dentro de si, vai se analisar esotericamente falando, certo? Vai passar um tempo sem aprimorando sua energia de uma forma que ela fique primordial, que ela não fique mesclada com outras energias ou com energias daqui, desse plano. A gente vai tentar se purificar o máximo possível, tá bom? E quando ele estiver nesse período de consagração máxima, ele vai entregar ali
um pouco da sua energia, um pouco do seu espírito, né? Vai derramar em cima daquele contrato ali e depois logo isso vai selar o contrato e vai queimar o contrato, né? Para uma forma que aquela energia seja acendida até o astral, tá? Então, fora isso, ainda são feitos sacrifícios propiciatórios, né? São feitas oferendas aos três deuses maiorais, né? E são ofertadas bebidas secas, frutas, líquidos, enfim, sacrifícios, tá? Para que o adepto também pegue aquela energia, tá? Então, além dos deuses pegar sua genética através do seu sangue, vai ser dado, haver aquela troca, os deuses vão receber a sua oferenda, vai ser dado para você entrar em simbiose também com os deuses, certo? Então, após isso acontecer, o que é que acontece? Eu vou ficar milionário de uma hora para outra? Não. Eu vou ficar rico de uma hora para outra? Não. Tá? Tudo vai depender da sua troca, do seu esforço, da sua diligência no seu trabalho, na sua responsabilidade. Então, devemos ter em mente, em conta que o pacto ele é um selamento de trabalho, um pacto de trabalho. Você está assinando ali um acordo que você vai trabalhar para as divindades nesse plano e no próximo vindouro, certo? E você vai selar aquele contrato e as entidades vão te dar conforme o seu trabalhar. Você fez um acordo que você ia trabalhar para eles nesse plano e nos outros planos. E conforme o seu trabalhar, você vai recebendo o seu salário. Então, se você for um grande trabalhador, você pode sim se tornar um milionário, se tornar uma pessoa rica, próspera. Mas se você ficar com sua bunda sentada na cadeira aí o dia todo deitado, mexendo no celular, provavelmente você talvez não tenha nada, possa até que ser que atrase mais ainda a sua vida, certo? Porque queremos pessoas proativas. Ninguém precisa de gente que fique só de perna para cima esperando alguma coisa cair do céu, tá certo? Nem os animais eles são assim, tá certo? Nós temos vários exemplos aí de formigas, né? Vários animais são aí, têm prontidão aí de trabalho, né? Então devemos prestar atenção nisso aí, pessoal. Na verdade, o pacto, o que é que o pacto vai te trazer, né? De imediato e com a simbiose. O pacto vai te trazer persuasão, melhora na tua persuasão, melhora no teu poder de influência. O pacto vai te trazer uma melhora na tua inteligência, na tua sabedoria, uma expansão da tua consciência. O pacto vai te trazer uma gnose diferenciada, certo? Também vai te trazer um brilho, um magnetismo, certo? Muito mais forte. E também quem faz, pessoal, pacto, ele tem uma melhor comunicação com os espíritos, com as divindades, e também as divindades têm uma obrigação de lhe atender. Porque veja só, você entregou um compromisso sério de filiação e de trabalho. Então, aquele corpo, aquela egrégora de espíritos tem a obrigação de te atender. Porque você tem um compromisso e elas também têm um compromisso com você. Então, é diferente quando você não tem um pacto, é diferente quando você não é um iniciado e você quer ter autoridade e quer mandar para cima dos espíritos. Geralmente não vai conseguir, geralmente os espíritos vão te colocar no bolso, vão te enganar, certo? Vão te atrapalhar, tá? Porque tudo é pelo conhecimento, certo? Muitas vezes você que não é iniciado, você que não tem tanto conhecimento, tanta bagagem, você vai fazer alguma coisa e você fica com medo. E esse medo que você vai sentir na hora vai gerar uma vibração energética que vai ficar como se você e a entidade em questão chamada fossem inimigos. É a mesma coisa de você chegar perto de um animal, um predador, e você sentir medo. Ou até mesmo um cachorro, um animal doméstico. Se você chegar perto de um cachorro e sentir medo, ele vai lhe atacar porque vai sentir medo também. Certo? Então, o medo só faz atrapalhar. Certo?
certo? Então, esse é o corpo de maioral, certo? Não só essa trindade, esse quarteto, nós temos aí muitos outros daimons que fazem parte do corpo de maioral, Asmodeus, tá? Belial, Azazel, Leviatã, como já foi falado. Mas enfim, o corpo do grande dragão negro, que são muitos, a você se pactuar, você vai receber essas virtudes, certo? Essas virtudes que eu acabei de mencionar, tá certo? Persuasão, brilho, magnetismo, melhor na comunicação com os espíritos, melhor nas suas invocações, melhor nas suas demandas, melhor, enfim, você vai ter um controle melhor. Mas você não vai ficar milionário de uma hora para outra, a não ser que você seja uma pessoa totalmente diligente com o seu trabalho. Faça muito o que muito vai lhe ser dado. Certo, pessoal? Então, o que eu tenho a falar a respeito do pacto é isso, tá? Não vou estar falando aqui, tem muita informação arcaica, né, em cima de pactuação, né? Então eu não vou estar entrando nessas informações arcaicas, porque eu estou falando o que você precisa saber, certo? Antes de fazer, antes de se pactuar, para que serve, o que é que vai ser feito, né? Existe um preceito, um tempo de consagração, existe oferenda a ser dada, você também tem que dar o seu, né? Sua energia, sua vibração, sua genética, enfim, tudo isso, tá, pessoal? Esse é o básico, esse é o que vocês precisam saber sobre o pacto dentro do luciferianismo e satanismo da Kibanda e também sobre maioral. Agora eu quero entrar em algumas peculiaridades sobre as divindades em separação, certo? Pegando de uma forma isolada, porque sabemos que os três ou os quatro são o corpo maioral, mas devemos ter em mente que esses três de forma isolada, cada qual tem suas peculiaridades, suas características principais, certo? Então, vamos começar por Astarô. Astarô muito foi conhecida como uma deusa, certo? Deusa da guerra, da fertilidade, né, da abundância. E recentemente ela foi passada a ser dada como um deus, aí ganhou esse nome Astaró. Mas antes era Astarte, Astarté, né? Star. No Egito foi adorada como Ísis, certo? Também como Inanna, tá, pessoal? E também vários outros nomes, certo? Alguns fazem relação dela com Lilith, certo? Mas isso aí já é uma coisa à parte que nós não podemos englobar. Então, se é uma deusa ou se é um deus, enfim, deuses eles podem ser femininos ou masculinos, ou eles podem ser os dois, certo, pessoal? Então pode ser uma deusa e um deus ao mesmo tempo, né? Depende do aspecto que você for invocar, que você for chamar, tá certo? Então dizem ter uma forte ligação com a rainha e o rei das sete encruzilhadas, certo? Dentro da Kibanda. Isso também não é uma obrigação, isso são irradiações o qual as entidades trabalham, tá? Então a Astarô rege caminhos abertos, certa abundância, a fartura, rege também o amor, as relações no geral, os sentimentos e também as disputas, né, em si. Senhor Baal, Belzebu, como é chamado, né? Baal quer dizer Senhor, e no tempo em que era adorado, ele tinha vários tipos de Baal, é igual também tem vários tipos de Ogum, né? Ogum de Ronda, Ogum Rompimato, Ogum da Lua, Ogum das ondas, enfim, Ogum Malê, Ogum Megê, Ogum Aladamegi, Ogum Choroquê. Da mesma forma nós temos vários Baal,
Baalberite, Baal não sei o que, né? Que também é a mesma entidade que Baal-Zebu, Baal-Zebu ou Beelzebu, certo? Então, esse nome diz que é o Senhor das Moscas, mas não é o Senhor das Moscas, e sim o Senhor dos Voadores, certo? Como sendo o Senhor dos Voadores, pessoal, então podemos ligar esse ser até as criaturas extraterrestres que vieram fazer modificações genéticas nas criaturas aqui, experimentos aqui na Terra, né? Então vemos já que já tem ligação com os seres de outros mundos daí, tá certo? Então muitos dentro da Quimbanda vão dizer que Beelzebu ele é o grande maioral, o pai dos Exus, o pai dos espíritos, que é o grande portal, o qual cria a todo momento novos espíritos, assim como a grande Tiamat, tá certo, pessoal? Tem todo um mistério ainda que cerca isso, pois existe certo secretismo e mais algumas coisas, certo, que vão ser faladas mais à frente. Mas o importante deve ser falado é isso, tá certo? Dentro de muitas correntes, Astarô e Beelzebu representam o Sol e a Lua, certo? Astarô como sendo feminino a Lua, Beelzebu como sendo sagrado masculino o Sol, tá? Ele é responsável também pelo brilho. Mas também existe essa confusão entre o Sol, o brilho, com Lúcifer, certo? Mas se costuma dizer também que Lúcifer é o fogo mercurial, ou seja, aquele que faz a alquimia interna acontecer dentro do adepto do esoterismo, certo? Aquele que traz a alquimia, que traz a transcendência consciencial, a gnose e o estado de apoteose, certo? Então o Lúcifer vai reger as músicas, como eu já falei, as artes, né, a catarse, né? No geral, tudo que vem trazer uma gnose, a magia, a espiritualidade, as relações amorosas, a magia tântrica, sexual, tudo que leva a uma transcendência espiritual, certo, pessoal? Existe muita coisa aqui que eu posso falar ainda, mas eu estou falando super resumido para que o vídeo não venha ficar tão longo e cansativo, certo? Então, basicamente é isso que nós temos dentro do corpo de maioral, certo? Das três entidades principais, tá certo? Então, essas informações você precisa também saber para fazer o pacto a quem interessa, certo? Então, vou encerrando por aqui para não ficar tão esticado e tão cansativo, né? Espero que tenha esclarecido para vocês sobre os fundamentos do pacto, né? Sobre algumas características de maioral dentro das nossas vertentes mágicas, tá, pessoal? Então, um abração, cheiro, motumbaxé, eita.